La abuelita de certas, Personas. que não vou dizer nome. Sim, sim. Oh, Ana. Vá, Também, olha, esqueceu-me do seu por amigo. acaso lembrei-me, mas chega! Vamos lá a isto. Ai, adoro. Uma das grandes músicas catalãs, quase hino da Catalunha. Neste dia, estamos em 1134. Oh, isso. Olha, então vamos longe. embora. Está só, Será estás que foi tu. bem assim que aconteceu? Essas coisas quando vão assim. É muito lá fico a para pensar, Será que trás, foi assim que sim. aconteceu? Que horror. Morria em Poleninho. Poleninho. Polhinho. lá, estás a ver. Isto é uma canção de criancinhas. Polininho, polininho. Respeitem as pessoas. Morreu com uns 60 anos. Uns. Uns 60 anos. Cá está. Portanto, está fixe. Tá bom. Bem, para esta altura foi ótimo, no século XII, não é? Claro. Falamos do rei de Aragão, Afonso I, ou Afonso I, rei de Aragão, ou o rei Afonso I de Aragão. O rei primeiro, Aragão Afonso. Rei I, Aragão Afonso. O nosso Afonso nasceu por volta de 1073, lá em casa dos pais dele, onde se nascia na altura. Sim, não Em casa dos pais ias dele. para a maternidade Alfredo da Costa. Não, da Feira da Cunha. Não. Quem eram os pais dele? O rei Ramiro Sanches de Aragão, era o rei de Aragão, e de Navarra, e da mulher, que era uma senhora até bastante gira na altura. E sempre bem arranjado. Fumava. Usava aquela coisa, como as fadas depois usavam. Aqueles cones na aqueles cabeça. coninhos. Com uma coisa e estava sempre assim: olá, olá, olá. Cornetos de cabelo. Mas muito asseada. Ela, claro, se não abrisse a boca, não é? Sim. E. Ora, nós já sabemos, já podemos aqui falar muitas vezes, mas relembrar um bocadinho. Claro, a Península Ibérica tinha sido toda invadida desde, como estamos aqui a falar, há 300 anos antes desta altura que vamos falar, pelos árabes, os mouros, que nós chamamos os mouros. Invadiram quase tudo. E estes cristãos que já cá viviam, os povos que cá viviam, vão se refugiar nas Astúrias. É mesmo, nós às vezes falamos do Algarve e de Lisboa em relação aos mouros. Os mouros chegaram a Braga. Percebe o que eu estou a dizer? Pois chegaram, ocuparam quase toda a Península A invasão Ibérica. foi Tirando mesmo muito muito massiva. Claro, com mais prevalência no sul de Portugal e sobretudo no sul de Espanha, porque tiveram muito mais tempo. Mas estão lá em cima, lá os cristãozinhos, e vão-se formando, e ao longo destes 300, 400 anos, esses povozinhos vão se organizando, não é? Em tribos, em boa verdade, em tribos, que vão conquistando a chamada reconquista cristã. Vão ganhando território. Hoje conquistamos Braga, ou depois conquistamos não sei o quê, Oviedo, depois, e vão se conquistando território. À medida que eles vão reconquistando, vão se separando essas tribos e vão criando os seus próprios reinos. À medida que vão ganhando o território, claro, eles disputavam também entre si, não é? Isto é uma guerra dos tronos completa e é muito engraçado. Dava para fazer uma guerra dos tronos incríveis aqui só na Península Ibérica. E vão formando reinos à parte. Temos Aragão, nomes que nós ouvimos na escola, não é? Aragão, Navarra, a Galiza, Leão e Castela. Estes são os principais. Os 5 principais reinos. Depois também havia unidade, mas não vale a pena perder tempo com isso. Nós não podemos olhar para estes reinos como países. Como pensar assim, era o país de Aragão, o país de Navarra, e havia as pessoas de Aragão e as pessoas de Navarra. Ou seja, geograficamente lá estavam pessoas. Mas nesta altura não há nacionalidade. Isso é uma coisa muito, muito mais tardia, esta noção do eu pertenço a Aragão. Isto eram coroas, vamos chamar-lhe coroas. Um rei era um rei, podia ter a coroa de Castela, a coroa de Leão, e teve a coroa da Galiza, uma só pessoa. Estão a perceber onde eu estou a chegar? Portanto, tem a coroa, o que ligava aquilo era uma dinastia. A dinastia de X, estes reis eram a coroa de Aragão. As pessoas não eram tipo, eu sou de Aragão. Não havia esse nacionalismo, é uma coisa muito mais tarde. E também, se calhar, não afetava tanto a vida a quem é que era o rei do povo, não é? Quem é que é o rei agora, ou se o rei também era de Aragão. Eram coisas que aconteciam fora dos seus domínios, até porque era na figura do rei que estava concentrado todo o poder e todas as escolhas. O rei é que decidia, vamos para a guerra, não vamos para a guerra. Caso com X, às vezes faziam cedo a coroa de Aragão a X, ou troca a coroa do condado de Barcelona por não sei o quê, e as pessoas não diziam assim, eram tidas nem achadas. agora? Sim. Sim. Então, Claro.
Claro, Acho que estão a claro. perceber o que eu quero dizer, claro. E portanto, o nosso Afonso tinha herdado do pai as coroas de Aragão e de Navarra. Umas coroas. Umas coroazitas. Sim. Até uma coroa que ele disse assim: isto está um bocadinho torta. Pronto, olha, a cavaldade não se olha o dente. O resto da península, ele tinha Aragão e Navarra, o resto da península estava nas mãos de um outro Afonso, chamado Afonso VI, que tinha as coroas da Galiza, de Leão e de Castela. Depois todo o sul, tudo o que é o sul nesta altura, era metade da península para baixo, eram os mouros, lá estavam. E portanto o Afonso VI, o tal que era o rei de Leão e de Castela, ou seja, tinha a parte de Leão, literalmente. Teve muitas mulheres, era um homem que tinha muitas mulheres simultaneamente. Leão. Leão. E teve muitas filhas, umas bastardas ou não, e tinha uma herdeira, chamava-se ela Urraca, porque era a única que era de um casamento legítimo, e portanto era a sua herdeira, é engraçado. Às vezes acontecia, calhava em mulher, era uma mulher que ia ser, claro. que ia ser herdeira. E o pai propõe ao nosso Afonso de Aragão que case com ela e diz assim: e nós assim unimos os dois exércitos para nos juntarmos contra os mouros. Não era com a ideia de se juntar dinasticamente as duas casas, até porque o Raca já tinha sido casado e tinha filhos de um primeiro casamento. Era uma Moderna. aliança. Era uma mulher divorciada, acho-me. O senhor tinha morrido. E às vezes anulavam-se Usava casamentos. calças e fumava. Fumava na rua, tratava os homens por tu, guiava. Tratava os homens por tu, é a minha favorita. Pois é. Era uma mulher muito moderna, fumava, tinha o seu emprego, usava calça, já na altura, tratava os homens por tu. No verão era capaz de estar com um biquíni e 3 peças, Um um triquini na praia. E assim eles lá caçam. E o nosso Afonso, o nosso morto, ficou conhecido como o batalhador. Era um guerreiro do caraças. Eu acho que até havia ali uma certa disfunção cognitiva, porque era mesmo Pois. daquele género. Sim, levava Vassoura, tudo. tudo à frente, era mesmo. Sim. Era um homem bastante violento. Estás a olhar para onde? Partes tudo. Garrafa de cerveja assim no bar. Tá, sim, Exato. tá. Sabe? De açúcar, foi inventada aí para as que garrafas para de não matar, açúcar, exatamente. para não magoar, só a brincar. Nas filmagens. Tão valente é ele que dá uma tareia nos mouros, Uau. consegue aumentar para o dobro o seu território de Aragão, o seu território de Aragão e também de Navarra. E a mulher Urraca, quando o pai morreu, torna-se a rainha do seu próprio direito, de Leão e de Castela. Na verdade, esta mulher incrível foi das mulheres mais poderosas da Europa do seu tempo. Uma mulher que tinha herdado o seu trono de Leão e de Castela. Mesmo uma das mulheres mais importantes da Europa medieval. E fascinante. Agora, o Afonso achava assim: bom, ela é uma mulher, portanto, no fundo eu sou o rei de Navarra, Aragão, Leão e Castela, e começou a chamar-se Imperador de todas as Espanhas, que era o título que já o sogro usava. E a Urraca é uma mulher mesmo incrível, me rende assim: és o quê? És o quê? És o quê? És o quê? Vejam nos vídeos. Era nos que é que eu vídeos a que é disse. que respondeste de silêncio. Carajo, carai, Exato. carai, que era como se fazia em espanhol. Conho, és o És o quê, quê, conho? E dava-se péssimo. E ela também era enxertada em corno de cabra. Às vezes aquilo era os jarras a voar. A voar, espetacular. É como no Tudo Não Vê-se sei como é que ainda Levou. não se recuperou o nome Urraca. É um belíssimo. Eu falo, sim, nesta Não é? onda medieval, É verdade. qualquer Sim, dia sim. pega-se. É um nome que tem uma sonoridade para o urracazinha. nosso tempo, talvez um bocadinho agressiva, mas Pois é um tem, nome bem pois bonito. tem. Mas é um nome muito Urraca. particular. Para rapper feminino era Até incrível. o Racabana. O rapa. Rapa. E eu? Urraca. MC Urraca. Um dia vou mudar de nome para Urraca. E pronto, eles estavam-se epicamente mal, é verdade. Eles não tiveram filhos. E depois, quando eles morreram, a coroa de Leão e de Castela vai para o filho do primeiro casamento da Urraca, que eu já falei. E o reino de Aragão e de Navarra vai para um irmão do Afonso, e fica esta história deste casal. Quem é atento à história sabe que esta nossa Urraca, de quem falo, tinha uma irmã bastarda, uma irmã chamada Teresa, a quem o pai deu de presente um condado, para ela ser ao menos condessa, não é? Já que era bastarda. E o filho dessa Teresa, chamava-se ele Afonso Henriques, vai transformar o seu pequeno condado em Portugal. Portanto, esta Urraca e o Afonso que falámos são tios, a Urraca tia direita do nosso Afonso Henriques. O reino de Portugal teve várias rainhas que eram princesas de Aragão, falamos deste reino de Aragão. A mais famosa delas todas, a rainha Santa Isabela das Rosas, nasceu em Aragão. Isto é giro, mas não é disto que eu vos quero falar. Ai, aí vem o twist. Eu falei aqui de uma data de nomes de reinos, não é? Portugal e Galiza, isso toda a gente sabe onde fica. Mas a verdade, ouvimos isto desta escola: Leão, Castela, Aragão, Navarra, são nomes que ainda existem em Espanha, é verdade. Mas sabem que respondem exatamente? Sei que não sabem. Vamos a isso. Não sabem, é verdade. Nós, Claro. onde é que é Sim, exatamente? Não vai- Então vou explicar. Castela, aliás, vou começar por Leão, é o reino que faz fronteira
ou fazia, com o nordeste de Portugal, até lá acima. Portanto, o norte de Portugal era exatamente o que está ao lado, no nordeste de Portugal, onde está a cidade de Salamanca, por exemplo. Castela é o centro de Espanha, é onde fica a cidade de Madrid, ali onde está a província. Depois há a divisão hoje de política de Espanha, é difícil de estar a explicar porque é muito complexa. Navarra não é outra coisa senão o País Basco, é isso que era Navarra. E Aragão é simplesmente a Catalunha, é isso que é Aragão. Quando nós vamos falar de Aragão, estamos a falar da Catalunha, onde fica, claro, Barcelona. Quando a coroa de Aragão vai conquistar o tal o condado de Barcelona, é ali o seu centro. Barcelona era, se quiserem, a capital de Aragão. É um território com uma língua própria, como sabemos, o catalão. Andou de mão em mão, como as pombinhas da Catrina, até porque o seu território, em boa verdade, fica entre os reinos de Aragão e de França também. E, portanto, houve sempre ali esta duplicidade. E a França reclamava para si, o reino de Aragão para ele, ou Espanha depois. Até muito tarde, prolongou-se esse... E a própria, se tu atravessares a fronteira, não deixas de estar na cultura catalã imediatamente a seguir à fronteira com França. Sabemos isso, não é? É verdade. E eles lá andavam nas suas vidas, até que no século XV o rei de Aragão casa com a rainha de Castela, já depois, umas séculos depois do que eu estava a falar, e em vez de continuarem com a história de ter um rei com várias coroas, unificam a coisa. Nasce um reino novo com uma só coroa. Eles vão buscar o nome antigo romano e nasce a Espanha, é assim que nasce este país. Agora, esta união, o rei de Aragão, quando casa, faz precaver, mas Aragão fica independente, fica na mesma coroa, mas fica independente no sentido, gera a sua própria política... Governam-se lá. Interna, exatamente. Só que desde o início houve um ressentimento enorme dos catalães em relação à monarquia, que estava, claro, era sobretudo castelhana, em boa verdade. E vai sendo uma resistência cada vez maior de não aceitarem as ordens que vinham do rei, da monarquia, e vai dar em guerra mesmo, a maionese vai talhar, e são tensões que nunca se curam. Desde o século XVI não se curam mais. A Catalunha vai crescendo economicamente até se tornar hoje a região mais rica de Espanha. No século XIX vai aparecer os tais nacionalismos de que eu falava na Europa e vai-se reacender a ideia, nós somos catalães, e uma ideia de identidade e logo de independência da Catalunha que começa a nascer ali. No século XX, nos anos 30, a Espanha divide-se numa guerra civil entre os republicanos de um lado e os nacionalistas do outro. A Catalunha vai alinhar-se com os republicanos, é um foco de resistência enorme dos republicanos, só que ganham os nacionalistas e o Franco vai castigar a Catalunha com força. Retira-lhes a autonomia, o estatuto autonómico, e proíbe tudo o que seja identidade catalã, incluindo a língua. Era proibido falar catalão durante grande parte do século XX. Só depois do Franco morrer, em 1975, é que vai reganhar a autonomia. Mas para muitos catalães, a autonomia deixou de ser suficiente e querem mesmo a independência. Em 2014, penso que nos lembramos, o governo regional, autonómico, faz um referendo contra as ordens do governo central e o sim à independência tem mais de 80% dos votos. O governo de Madrid declarou a coisa inconstitucional e, em boa verdade, era inconstitucional. Claro, não tinha não enquadramento assim como a Constituição, revelia. E a Constituição portuguesa também proíbe movimentos separatistas. Com muita pena dos meus Açores. Sim, de vez em Eu quando. queria os Açores livres. Sim, mas com uma expressão diferente da Claro, Catalunha. obviamente. Sim. Muito. Sem paralelo sequer. É verdade. E manda repreender os responsáveis. O líder, Carles Puigdemont, consegue fugir, mas há outros que são mandados para a prisão. Agora, quem sabe, nenhum de nós aqui sabe como será o futuro da Catalunha, a terra do Gaudí, do Miró, do Dalí, da própria Rosalia, que também é de lá. Quem sabe como será até o futuro da Europa? Será um espaço com identidades, mas cada vez com menos fronteiras? Ou será, como no tempo do nosso morto, cada vez mais dividido em reinozinhos e em casinhas e o caraças? O Afonso I de Aragão morreu faz hoje 889 anos.